Na década de 1960, Fortaleza era uma cidade com pouco mais de 500 mil habitantes. As ruas largas eram palco de uma modesta frota de automóveis que, embora pequena, crescia a cada ano. Para atender o mercado de reposição de peças, era necessário uma boa dose de coragem e confiança, elementos que sobravam no jovem empreendedor Honório Bezerra. Honório Bezerra de Oliveira, nascido em Vazia Alegre, numa cidade pequena, cidade do sertão, e uma família de 11 filhos. E seu Honório sempre foi muito batalhador desde pequeno. Ele, aos 10 anos de idade, ele já ajudava a sua mãe, a minha avó, a dona Terezinha, em uma pequena venda no mercado na cidade de Vazia Alegre. E ele era o garçom da minha avó, da mãe dele, Então, assim, pequenos afazeres, pequenas encomendas e servir as pessoas era o que ele fazia já com 10 anos de idade. Seu pai já era uma pessoa mais serena, mais das coisas da agricultura, e sua mãe não, já era uma pessoa mais do trabalho mesmo, de comércio, tinha esse dom aí do comércio, E ela influenciou assim profundamente a vinda dele para Fortaleza, Não só dele como de todos os filhos. E ele veio para cá e veio morando na casa de parentes, morando na casa de tios, de irmãos, do irmão mais velho, que era o Vicente, que era um dos irmãos mais velhos dele. E a partir daí ele começou a trabalhar aqui e estudar. Ele tinha 15 anos quando chegou aqui em Fortaleza, E seu Honório foi muito estimulado a vir pela mãe, com vontade de crescer, de ser alguém na vida, porque ele sabia que em Vazia Alegre ele não ia conseguir um sucesso e crescer, que as oportunidades não eram tão grandes como aqui na capital. Começou na empresa chamada Pinheiro, trabalhava, e dali foi despertando esse interesse nele, por carro, e foi despertando aquele interesse, aquela curiosidade de aprender, de descobrir, de perguntar. Ele sempre foi muito curioso, E aí ele comprou um carro, Tinha um carro na praça, ele era táxi, Ele tinha um táxi na praça. Com a intenção já, com o desejo de ter seu próprio negócio, Tinha um colega de trabalho e eles já combinaram, a intenção de botar a sua própria loja de autopeças. Ele sempre foi visionário, sempre foi empreendedor, e ele começou realmente a realizar o seu sonho. O pensamento dele, a ideia dele era ser em Canidé, uma cidade aqui próxima, uma cidade do interior. Mas ele recebeu conselhos que em Canidé não seria tão bom quanto seria abrir em Fortaleza. E foi em 20 de janeiro de 62 que foi inaugurada a Bezerra Oliveira. Iniciou as atividades da Bezerra Oliveira, Razão Social, e o nome de fantasia era Autopeças 2, porque eram os dois amigos. Autopeças 2 em função do grau de amizade entre eles dois. Funcionava aqui na Metão de Alencar, próximo ao Mercado São Sebastião, que era uma região menos valorizada, era uma região mais isolada do centro mesmo da cidade, que era mais próximo ali à Santa Casa, ao passeio público. O vizinho era uma casa de jogo de baralho, mais um pouquinho era um frigorífico de peixe paracuru, e aí o resto era casas umas 3 ou 4 casas da Baiana, casas da Viluca, tudo era Vandivô, e umas 3 residências ou 4. A loja no início, ela era uma loja muito pequena, aos 100 e poucos metros quadrados, não mais do que isso. E ela era formada de um balcão simples, onde eles dois, que eram vendedores, eram compradores, ficavam por dentro do balcão. Muitas das vezes ele acordava de madrugada, com algum cliente precisando de alguma peça. Então ele sempre acordava de madrugada, a hora que fosse, meia-noite, 2, 3 horas, e ele vinha na loja para atender aquela peça. Muitas das vezes a gente ficava preocupado porque ele saía de madrugada, mas naquela época não tinha tanta violência, E aí foi que ele foi conquistando a confiança dos clientes, e isso tornou muito simpática a Autopeças 2. Eu presenciei, quando pequena, saída do papai para resolver alguma coisa de algum cliente.
várias vezes. Às vezes até coisa simples. Ele via alguém, estava passando e via alguém com algum carro no prego, algum carro ali com algum problema, ele parava. Sempre ele tinha uma chupeta no carro, sempre ele tinha ferramenta no carro dele para alguma emergência dele e de alguém que precisasse. Então ele sempre foi muito solícito e foi muito atencioso para servir, para atender. Sempre, sempre, até hoje. Graças a Deus ele foi prosperando, foi crescendo. Nessa época eu ainda não era nascido, mas logo depois que eu nasci, ele já olhou para mim e já imaginou assim, olha, eu tenho que colocar esse menino no rumo, tenho que colocar esse menino para pegar gosto. Como ele sempre foi um grande exemplo, né, ele acabava, o exemplo arrasta, isso aqui é grande verdade, ele, durante o período de férias, toda vida que eu tinha férias no colégio, ele me trazia aqui para passar uma semana na empresa. Sempre foi um mercado muito masculino, né, em autopeças, mas eu achava aquilo muito bonito. E a forma como ele conduzia, com muito pulso, com muita maestria, com muito jeito. Ele sempre conduziu muito as coisas, os problemas e as pessoas, com muito jeito. Então isso eu recordo muito bem, eu por trás do balcão de farda, com merendeira, que na época era merendeira, e lá, né, sempre quando vinha da escola, aguardava por ele, aquilo foi muito bom para mim. Conviver com a minha infância, conviver com ele, foi muito bom mesmo. Seja para passear, para trabalhar ou para colecionar, os milhões de automóveis, motos e veículos pesados são as principais formas de se locomover e de transportar no Brasil. Com um sólido know-how de mais de 50 anos no mercado, o Grupo Bezerra Oliveira vem se especializando em todos esses segmentos, oferecendo um extenso leque de soluções e serviços que aliam praticidade e qualidade. Passaram-se alguns anos e foi depois comprada aqui na Princesa Isabel, né, aqui esquina com Clarim de Queiroz, um outro ponto. E algum tempo depois a sociedade veio a se desfazer, né, e já tinha também esse outro ponto que é onde é a matriz, aqui na Rua Princesa Isabel, número 1185. E quando ele iniciou a Bezerra Oliveira sozinha, né, Bezerra Oliveira Limitada, ele trabalhava com todo tipo de produto que até então já fazia parte do portfólio, né? Peças para motor de um modo geral, ele só não tinha ainda peças para freio, que ele entrou em seguida. E com o passar do tempo, ele foi agregando, tinha mais flexibilidade, tinha mais liberdade, ele foi agregando outros produtos, né, que até pela demanda de novos carros, novos modelos surgindo, ele foi agregando. Começou do zero, podemos dizer, né? E com nós 3 filhos aqui, eu, a Cláudia e o Marcos e o papai, né? E aí foi quando a gente tocou e vamos trabalhar e vamos aprender, e foram muitos desafios e ainda hoje ainda estamos aqui, ainda é a sede, a matriz. A nossa venda, né, no início da loja era muito do consumidor final. E aproximadamente, ainda na década de 70, a venda ela saiu de Fortaleza e ela foi para o interior do estado, do Ceará. E a coisa montou-se, foi sendo formado um atacado. E esse atacado ele saiu do estado do Ceará, onde foi colocado alguns representante comercial, e aí iniciamos pelo Piauí, depois pelo Rio Grande do Norte, através de representantes. Então, foi por volta de 1974, 75, que iniciou-se essa venda para fora do estado. Graças a Deus crescemos, prosperamos e fomos abrir a nossa primeira filial, que foi aqui em frente, uma loja focada em rolamentos, especificamente para rolamentos para a indústria. E a partir daí vieram outras empresas, aí entramos no segmento de motopeças, anos à frente, no segmento de motopeças. Aí veio a Nossa Estoque, que é uma outra empresa que não é filial, uma outra empresa com outra razão social, com outra inscrição. Depois da Nossa Estoque foi que nós começamos as filiais, né, em Teresina, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. E por último agora, uma loja muito grande, graças a Deus, que vai ser a matriz das lojas de moto, que fica na Coronel Carvalho. A necessidade de abertura de filiais se deu por conta do crescimento das marcas, da frota
a variedade de veículos, né? A frota em si como um todo, ela cresceu nas marcas. E nós tínhamos necessidade de estar mais próximo do nosso cliente. A nossa forma de comunicação com o cliente era através de lista de preço, qual a gente reproduzia aqui internamente através de fotocópias e mandávamos via malote para os nossos representantes, eram os viajantes de antigamente, né? Então o representante imposta aquela lista de preço, daquele catálogo, era que visitava os clientes e ali oferecia os produtos e os preços, as condições comerciais e tal. E aí surgiu a ideia de se desenvolver a linha direta Bezerra Oliveira, que a gente conhece como LDB, e inicialmente o aplicativo ele era instalado na máquina do cliente e não existia internet ainda. O cliente precisava fazer uma ligação telefônica para a Bezerra Oliveira e baixar um arquivo de atualização. Mesmo com tudo isso, o sistema foi um sucesso, porque era algo inovador para o setor. Até então, as informações de preço, elas eram guardadas a 7 chaves, o cliente só tinha acesso ao preço quando ele realmente entrava em contato com o fornecedor. E a Bezerra Oliveira foi inovadora com relação a esse tipo de informação divulgada ao mercado. E que o nosso cliente, ele atualiza o preço dele de acordo com o meu preço, né? E há muito tempo atrás nós trabalhávamos com uma lista de preço. E essa lista de preço nós transformamos do papel, do catálogo, papel, para ser um preço informatizado através do sistema, que é um sistema que a empresa patenteou, o sistema da empresa, onde esse sistema ele interage com o cliente. Ele interage onde nesse sistema aparecem todas as informações que ele necessita, as especificidades do produto, a quantidade do produto que eu tenho em estoque, a aplicação dele, a foto dele. E essas mudanças, o que a gente sentiu foi que todo o nosso pessoal se engajou nessas mudanças. Foi muito fácil, não é que seja muito fácil, foi mais fácil, porque todos os funcionários se engajaram nas mudanças e viram a mudança como uma oportunidade. E a empresa sempre foi muito voltada para essa área de informatização, tanto de clientes como a própria empresa. Aí o processo se tornou mais fácil. Hoje a empresa tem todo um sistema desenvolvido com foco em processos. A Bezerra Oliveira é uma empresa que se destaca pela sua organização e pelos seus cumprimentos de normas e sempre valorizando o cliente, mas sempre tendo a responsabilidade de se perpetuar no mercado. Hoje, para se manter na liderança de qualquer setor em um mercado globalizado e dinâmico, é fundamental entender como funciona a integração entre produtos e serviços. Por isso, a troca de informações e a construção de conhecimento junto a seus clientes, fornecedores e colaboradores tem resultado numa relação cada vez mais forte e duradoura. Quando eu comecei aqui em 1990, foi no primeiro dia de trabalho que eu estive aqui, foi uma coisa que ele me chamou e disse: olha, aqui eu não sou seu pai e você não é minha filha. E você tem que tratar todos com muito respeito, independente de quem seja, cliente, fornecedor, representante, funcionário, qualquer pessoa que seja, você tem que tratar com respeito. A Bezerra Oliveira sempre foi uma empresa que investiu muito em pessoas. Eu, quando entrei na Bezerra Oliveira, minha função era muito básica dentro do setor de informática. Eu tinha como responsabilidade limpar computadores. E a Bezerra Oliveira sempre apostando em treinamentos, Dentro da Bezerra Oliveira, eu fiz minha formação de nível superior. Hoje eu sou pós-graduado. Nunca dê não para o seu cliente. Sempre encontre uma forma de resolver o problema do cliente. Então isso foi foi uma lição que eu aprendi com ele, que ainda hoje é muito forte. E a questão da honestidade. A gente nunca mentir para o cliente, a gente nunca mentir para as pessoas, usar muito da ética. O SOS Informática ele surgiu de uma necessidade secundária ao LDB. Alguns clientes eles deixavam de utilizar o LDB porque o seu computador tinha apresentado algum problema. E o que foi que a Bezerra Oliveira fez? Para viabilizar o cliente continuar utilizando o LDB,
a empresa começou a disponibilizar a sua equipe de técnicos para poder fazer manutenções dos computadores dos seus clientes. E com isso, a gente garantia que o cliente tinha um computador funcionando, consequentemente teria como utilizar o LDB. Eu acho que o diferencial deles é essa manutenção que ele tem, esse suporte que eles dão aos clientes, a linha de produtos que ele tem, um portfólio muito grande de produtos que eles têm, né? Uma logística muito boa, que eles atendem muito bem a clientela, pelo menos alguns clientes comentam isso com a gente, né? Então acho que isso aí é o diferencial em relação a outros distribuidores, principalmente os nacionais que estão mais distantes. E ele está mais presente, né, na região como um todo que eles abrangem, né? Desde a Bahia até o Pará, se não falha a memória, né? Ele não só tem uma preocupação em treinar o pessoal deles, os funcionários, né? Mas como também em oferecer, né, treinamentos para os clientes, isso em parceria com as indústrias. O programa Metamorfose surgiu há 5 anos, acomodado pela dona Carmen Bezerra. É um programa que hoje existe uma participação muito forte dos fabricantes, existe uma carência muito forte de mão de obra na nossa região. Balconistas, mecânicos são pouquíssimo qualificados. Isso tem trazido transtorno para as fábricas, com exigência de garantia de produtos que não têm garantia. E nós lançamos esse programa para capacitar as empresas, capacitar os profissionais. Todos os treinamentos, eles são bem significativos, né? Eles acontecem todos nessa área, na área técnica, né? E eles acontecem não só aqui em Fortaleza, né? Acontece no interior do estado e também dos outros estados, né, da região Nordeste, né? Nós já fizemos inúmeros treinamentos, acho que nós já estamos no 40º treinamento que a gente faz. E os profissionais das fábricas que vêm fazer esse trabalho, eles passam as informações, existe um contato maior do mecânico com o fabricante, em que um canal direto do mecânico com o fabricante, o mecânico passa a perguntar mais, a querer conhecer mais, a ter um conhecimento maior do produto, tá? Isso aí para a gente teve uma repercussão e um resultado muito bom. Porque muitas vezes ele vende um produto, mas um produto que ele não conhece. Ele não conhece a garantia, às vezes ele não conhece a aplicação. E os treinamentos eles são exatamente para isso, para orientá-lo, né? Geralmente quando a gente faz um evento, se a gente for olhar posteriormente, a gente vai ver que aquele número ele aumentou para a gente, né? O número em vendas, principalmente naqueles produtos. O slogan do próprio programa diz assim: a nossa meta é a sua transformação. À medida que os nossos clientes vão sendo transformados, nós também nos transformamos com eles. A venda casada, ela surgiu de uma cultura que nós disseminamos no mercado, onde o cliente ele não precisaria necessariamente estocar, fazer grandes volumes. Nós tínhamos alguns clientes que vinham do interior para cá e muitas vezes faziam compras grandes. Então, ele bastava comprar o necessário, porque ele poderia se abastecer do meu estoque. O nosso serviço de disponibilizar, abrir para o mercado a quantidade real do que eu disponibilizo em estoque, o preço real sem negociação. Isso deu muita segurança a eles. Então, os clientes passaram a terceirizar o estoque deles conosco. E nós passamos a contar com a força, com a frente de venda deles. Então, o meu cliente, quando ele está vendendo um produto lá, muitas vezes ele não está vendendo um produto que ele tem em estoque. Virtualmente aparece na tela do computador dele. Mas ele está vendendo um produto que eu tenho no meu estoque. Nesse momento, ele não é um vendedor da loja dele, ele é um vendedor meu. E nesse momento, eu sou um operador logístico dele. Eu sou a empresa que conserva, que cuida, que zela por todo o portfólio, por todo o estoque que ele apresenta lá na ponta. Então, isso foi uma solução para ambos os lados, tanto para nós como para eles. Relembrar os valores de suas origens é uma forma de se inspirar pela própria história. Da pequena empresa de apenas 4 funcionários, a Bezerra Oliveira se transformou em uma das maiores distribuidoras de autopeças do Nordeste e do país. A abertura de novas lojas e a ampliação de seus produtos e serviços mostra que para transformar uma boa ideia em realidade é preciso foco e trabalho, sem tirar os olhos do futuro. O nosso processo logístico inicia-se na hora do recebimento dessa mercadoria. Nós recebemos mercadoria de segunda a sexta-feira. Essa mercadoria, quando chega, ela vai para os nossos estoques, onde é feito o processo de conferência
Depois da conferência, essa mercadoria ela é estocada na locação e depois disso vem o processo de atender os pedidos dos clientes. E tem uma equipe de despachantes que faz esse processo. Depois que é despachado esse pedido, ele vem para as expedições. E chegando nas expedições, ele vai para qual expedição se destina aquela mercadoria. Nós temos 4 expedições. Nós temos a expedição 1, que é o que o cliente vem pegar a mercadoria na própria loja. Nós temos a segunda expedição, que é quando eu faço entrega em Fortaleza e região metropolitana. E eu tenho mais 2 expedições para atender o interior do estado do Ceará através de transportadora e outra expedição para atender norte e nordeste através de transportadora. Nós iniciamos a Motopeças em 2007, inicialmente com linhas que nós trabalhávamos na Automotivo, que também tinha peça para moto, né? E aí, posteriormente nós desvinculamos desse prédio, ficávamos junto com a matriz, desvinculamos e aí demos início à entrada de outros produtos. Segmento muito bom, de pessoas muito boas, segmento que pulsa bem e que mexe com uma boa parte do consumidor, né? Moto hoje, todo mundo tem moto, hoje no interior que antigamente usava-se meios de transporte como bicicleta, hoje se tem uma moto, né? O governo durante um tempo facilitou o acesso à compra de motocicleta, então algumas dificuldades é a informalidade que tínhamos no passado. E algumas ainda tem, mas assim, já melhorou muito. Há algum tempo nós já tínhamos visto a necessidade de expandir, porque a nossa estrutura física não comportava mais a quantidade de mercadoria que nós tínhamos. Então, em 2015, nós abrimos uma nova filial num bairro até um pouco mais distante das filiais que nós já tínhamos, para poder abranger uma outra região. A Bezerra Oliveira Soluções para a Indústria nasceu dentro da unidade automotiva, através de uma necessidade dos clientes industriais procurarem algumas peças que eram compatíveis com a aplicação de peças para a indústria. E aí, através de um único vendedor, trabalhando dentro do segmento automotivo, esse segmento foi crescendo, foi começando a fazer investimento maior de produtos industriais e, com certo tempo, viu a possibilidade de abrir uma unidade específica para a indústria. Então, há 19 anos atrás, a Bezerra Oliveira veio para essa unidade, onde hoje funciona ela, e durante esse tempo se tornou uma referência dentro do segmento industrial, atuando com soluções, com produtos e serviços que nenhum outro distribuidor tem tamanho diferencial. A nossa estoque surgiu com a necessidade que a gente via no mercado de alguns clientes procurando algumas peças de linha pesada, que não havia nenhum distribuidor de linha pesada na região na época, há uns 10 anos atrás, e também com a necessidade da venda de outras marcas que teoricamente a gente não poderia vender dentro da Bezerra Oliveira. E aí lançou-se a ideia da nossa estoque e foi abraçada com sucesso pelo mercado, graças a Deus. E hoje a gente tem esse foco. Tanto ela é reconhecida no mercado hoje por linha pesada e por marcas para carro importado, carros mais novos, carros mais recentes, fazendo esse diferencial. Eu acredito que o futuro da Bezerra Oliveira tende a ser muito brilhante. A Bezerra Oliveira, mesmo com todo o tempo que ela tem de mercado, é uma empresa jovem, uma empresa muito dinâmica. Temos ainda muito a oferecer para o mercado. O futuro da Bezerra Oliveira está nas mãos de bons profissionais, né? Que é o que nós procuramos fazer cada dia que passa, nos profissionalizarmos mais e mais e prepararmos, né, essa nova geração que está chegando aí, né, dos netos, dos filhos, netos, né, prepararmos, porque é uma geração muito ousada, né, é uma geração muito rápida, muito inteligente, que pega as coisas com muita rapidez. É um futuro de prosperidade, uma vez que a base, uma vez que nós somos hoje
o que lá atrás meu pai vem plantando na vida dos nossos clientes. Ele nos ensinou a servir os nossos clientes com o que nós temos de melhor. E é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Temos muitas coisas boas nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos anos a realizar. E contamos com todos, com os nossos parceiros comerciais, com as fábricas, com os nossos clientes, com a nossa equipe interna de colaboradores, para que esse futuro ele seja cada vez melhor e que se realize realmente o que pretendemos e o que está no nosso coração. Trabalhar com o seu Honório, eu tive esse grande prazer. Muito do que eu sei hoje, tanto a nível de estoque de expedição, no processo logístico, eu aprendi com ele. E o mais gratificante disso tudo é porque todos os ensinamentos que hoje eu tenho e que eu aplico dentro do setor foram com o passar dos anos sendo aprimorados. Então isso é uma grande vantagem que eu vejo dentro da empresa. Ela não perde aquela sua raiz, ela não perde aquela sua identidade, ela se atualiza. Mas aquele sangue, aquela ideia que o senhor Honório soube passar para os diretores e para os funcionários, ela permanece viva. Por isso é que eu acredito no futuro da empresa, porque essa chama, ela não vai se apagar. A forma de perpetuar, primeiro, a filosofia, primeiro, os princípios da empresa, é o que vão garantir realmente o sucesso do nosso futuro.